Abrimos mais uma escola bíblica com mais um episódio sobre o livro aos Romanos. Queremos muito que você possa aprender com o apóstolo Paulo e por isso mesmo nada melhor do que conversarmos durante os próximos 10 minutos sobre aquilo que está escrito no capítulo 5 de Romanos. Pastor Pedro Esteves, obrigado por estares connosco. Mais uma vez, nós vamos abrir esta lição com o sumário. Sim, avançando no capítulo 5, agora vamos procurar analisar, através das palavras de Paulo, como é que temas que já abordámos nos últimos episódios, lei, pecado e morte, como é que estes conceitos se articulavam antes de haver uma lei escrita. Porque a verdade é que já houve um tempo em que não havia ainda uma lei revelada e escrita por Deus ao seu povo, e o apóstolo Paulo ajuda-nos a compreender isso. Vamos ver este aspecto e para isso vamos abrir a nossa Bíblia. Em Romanos capítulo 5, versículos 13 e 14, siga a leitura, que diz: porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Pedro, como é que nós podemos entender então esta expressão que Paulo utiliza, até à lei? Significa isto que houve um tempo em que não havia lei no mundo e os homens podiam fazer o que queriam sem ter a lei? Que houve um tempo que não havia lei, podemos afirmar que sim, se tivermos um entendimento mais fechado, de que, falando, portanto, de uma lei escrita, uma formulação específica da lei de Deus. Nós aqui compreendemos claramente que tempo específico é que o apóstolo Paulo se está a referir, porque ele próprio dá a explicação. Portanto, quando ele começa por dizer até à lei, portanto, é aqui que nós depreendemos que houve um tempo que poderíamos chamar um tempo sem lei. A questão que estavas a colocar, para usar um bocadinho de quase de humor aqui, é dizer se era um tempo em que as pessoas estavam fora da lei, ou se eram uns fora da lei. E a verdade é que também existiram, num tempo em que ainda não havia lei, existia quem estivesse fora da lei e quem estivesse na lei. Isso já é parte da resposta, não é? Claro. Mas que tempo é este? Claro, o apóstolo Paulo vai explicar claramente, quando vai usar a expressão, na segunda parte do versículo, ou no 14, ele vai dizer, referindo-se ao mesmo período, a morte reinou desde Adão até Moisés. E, portanto, a expressão Adão até Moisés, percebemos que Paulo está a falar acerca de um tempo na história desta terra. Portanto, vamos dizer, desde a criação ou a entrada do pecado até ao Sinai, momento em que Deus vai conceder uma lei, portanto, um padrão moral formulado em 10 palavras ou mandamentos, e depois, claro, sabemos que a lei dada a Moisés expandiu-se a partir dessa lei moral com outras leis que ajudavam, naturalmente, o povo a saber exatamente como caminhar. Até esse momento, a verdade é que os homens não receberam formalmente da parte de Deus uma lei escrita ou um código moral com uma formulação fechada, vamos dizer assim. E, portanto, essa introdução mais formal de uma lei, de um conjunto de regras ou leis estabelecidas, nós sabemos que elas entraram em vigor, por assim dizer, ou foram dadas por Deus no sistema israelita a partir do momento em que o povo saiu do Egito. Aliás, não é alheio, isto não é bem o nosso tema, mas é um parênteses interessante e que tem a ver, não é de todo alheio ao facto de que o povo, depois de passar mais de 400 anos no Egito, afastado de uma convivência espiritual e mesmo uma prática religiosa coerente com Deus, até porque o povo viveu em escravatura, não é? Portanto, houve um grande afastamento de toda a prática religiosa que os patriarcas tinham tido, quando ainda não existia uma lei, e nós percebemos que para Deus fazer um trabalho com milhões de pessoas, que sendo que eram de facto os herdeiros da promessa de Abraão, mas que tinham vivido, estamos a falar já de várias gerações, que viveram debaixo do jugo egípcio e também de todo o estilo de vida e tudo aquilo que desenvolveram, isso ajuda-nos a compreender porque Deus definiu como que uma nova etapa. E isso ajuda-nos, portanto, à compreensão de que Deus não mudou nada. Quem mudou o que mudou foram as condições em que o povo se encontrava, foi o contexto. E como é evidente, Deus responde ao contexto. Deus comunica-se, e o plano de Deus para o ser humano não acontece onde o ser humano está.
como ele vive. Isso é que justifica que a lei formulada de forma escrita fosse absolutamente necessária, e nós percebemos que essa foi a estratégia, se podemos usar o termo de Deus, para que mesmo as leis civis, aqueles códigos penais, no fundo, incluindo fortes repreensões e castigos para quem roubasse, para quem matasse, etc., eram uma forma de adaptar princípios morais que são eternos, respeito pela vida, respeito pelo corpo, respeito pelo outro, então, respeito pela natureza, enfim, respeito por Deus. Todos estes códigos morais que podiam estar impressos de forma natural na pessoa, através da sua vivência com Deus, num povo que passou 400 anos naquele estilo de vida, estava completamente afastado. Quer dizer que a possibilidade de haver desvios era tão grande que Deus criou uma fórmula para que o homem pudesse obedecer. Mas esse tempo, desde Adão até Moisés, significa que não havia pecado ou que não havia padrão moral? Exatamente. Agora a grande questão é essa. Aqui demos uma explicação porque é que a lei terá sido dada ou foi dada naquele tempo específico, com tanto detalhe. Agora, de forma alguma, poderíamos afirmar que antes de Moisés não havia um padrão moral. Isto é o que o apóstolo Paulo está a tentar dizer, não é? Porque ele diz a morte também reinou. Ou seja, mesmo se não havia lei, e ele está sempre a fazer a relação entre lei e pecado, não é? Portanto, a lei é que permite o conhecimento do pecado, não é? Este é o princípio do apóstolo Paulo, que aliás nós já aqui estudámos em programas anteriores, no início do capítulo 5, a lei é pela lei que veio o conhecimento do pecado. No entanto, isso poderia querer dizer que antes de haver a lei não havia pecado, e nós percebemos claramente que não. Se é verdade que antes do Sinai a revelação de Deus estava um pouco mais limitada por não estar formulada de uma forma mais concreta, é óbvio que todos os seres humanos, todos os filhos de Deus, tinham o conhecimento suficiente para uma coisa evidente, serem moralmente responsáveis. Nós temos, aliás, uma prova disso claríssima na Bíblia, que é toda a história do dilúvio. Quando Deus vem ter com Noé, encontra em Noé um homem temente a ele, capaz de ouvir e reconhecer a sua voz. Quando a Escritura diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, nós percebemos que havia um homem que tinha uma sensibilidade moral apurada, e nós vemos que Deus vai dizer: este povo perverteu-se de tal maneira que a única solução que eu encontro é destruir, fazer como que um recomeço na história. Então nós vemos que a história do dilúvio mostra-nos claramente que havia um padrão moral. E que Deus sentia-se, na sua perfeita justiça, foi capaz de fazer uma avaliação e um julgamento terrível. Foi um julgamento que trouxe morte e condenação a praticamente todas as pessoas que existiam, à exceção de Noé e a sua família. Isto quer dizer o quê? Que Deus foi arbitrário de forma nenhuma. Se fosse para Deus ser arbitrário, isto é uma coisa lógica, para quem crê na Bíblia, claro, logicamente. Se fosse para ser arbitrário, Deus teria sido no Éden. Claro. E se calhar aí até tinha mais justificação. Destrói-se imediatamente aqui a raça humana. E ou Deus abandonava este planeta, ou criava vida noutras condições, ou o que fosse. Mas como sabemos que o plano de Deus para a reconciliação e para uma redenção final do projeto original implicou, como é evidente, que este processo acontecesse. Portanto, quando Deus chega ao Éden, ou em muitos outros momentos, em que Deus vai claramente referir-se a alguns dos seus filhos como sendo homens de bem, ou homens que andaram com ele, como Enoque, nós percebemos que havia um padrão moral, uma consciência moral estabelecida desde logo através de uma tradição oral, que era muito forte, e, portanto, o conhecimento de Deus passava de geração em geração. Portanto, o conhecimento do pecado já existia antes de haver lei, precisamente porque as leis, no fundo, faziam parte dos padrões morais que os seres humanos tinham. Vamos colocar isto aprende fazendo. Nós vivemos num tempo em que continuamos, apesar da lei estar escrita, a necessitar essencialmente da mesma orientação que tinham os homens do passado. É por isso que o apelo que eu lhe deixo é esse: seja temente a Deus, como foi Enoque, como foi Noé, como foi Abraão. Ande com Deus. E este é o grande princípio que nós necessitamos para a nossa vida. Nada mais por hoje. A Escola Bíblica encerra aqui mais este episódio, mas fico com a certeza que voltaremos no nosso próximo episódio, já amanhã, para continuarmos a tratar deste assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Até lá.